Duas almas, destinadas a se encontrarem, começaram a entrelaçar seus caminhos desde cedo, enfrentando juntas medos e inseguranças que pareciam maiores do que qualquer obstáculo físico. No país do Redemoinho, existia um chakra singular, carregado de poder e potencial inigualáveis. Em razão a isso, um acontecimento decisivo alterou para sempre a vida de uma jovem. Ela foi levada para Konoha com um propósito definido. Kushina Uzumaki estava destinada a se tornar a futura portadora da temida raposa de 9 caudas, uma responsabilidade colossal que apenas alguém com seu chakra Uzumaki poderia suportar. A notícia de seu destino mergulhou Kushina em um turbilhão de emoções. Diante de um futuro incerto, envolta em sombras, ela sentiu-se tomada por um misto de temor e expectativa. Sua conterrânea, Mito Uzumaki, antes da transferência do chakra da Biju, compartilhou palavras cheias de ternura e sabedoria. A esposa do primeiro Hokage falou sobre a essência do amor, explicando que ele possuía o poder de preencher qualquer vazio e sustentar aqueles que carregam fardos pesados. Embora o destino de Kushina fosse difícil, a lição transmitida prometia que o amor a guiaria em sua jornada, tornando-a capaz de enfrentar qualquer adversidade. Assim, quando chegou o momento de ingressar na Academia Shinobi, Kushina encontrou-se diante de um novo mundo, repleto de expectativas e desafios. No primeiro dia, enquanto a timidez e a ansiedade se mesclavam em seu peito, seus olhos se cruzaram com os de um garoto loiro que se destacava entre os colegas, Minato Namikaze. Algo profundo e imediato despertou dentro dela. Antes que pudesse explorar esse sentimento, porém, risadas e zombarias vieram de seus colegas, alvejando seu cabelo vermelho. A humilhação provocou nela uma mistura de indignação e impotência. Enquanto suportava as provocações, Kushina não hesitou em revelar sua ambição de se tornar a primeira mulher Hokage, enfrentando os olhares céticos com coragem. Minato, por sua vez, demonstrou que compartilhava o mesmo sonho, transmitindo uma determinação. O apelido cruel de Tomate começou a circular entre os colegas, usado para zombar da aparência de Kushina. Ela suportou os comentários com paciência, mas a raiva acumulada acabou transbordando, levando-a a reagir com coragem contra aqueles que a menosprezavam. Quando seus olhos se encontraram com os de Minato, a tensão se intensificou. Ele, surpreendido e intimidado, desviou o olhar, sentindo o nervosismo denunciado pelo rubor em seu rosto. Ainda assim, o sorriso que lhe ofereceu não trazia deboche, mas sim admiração e respeito. Kushina não percebeu naquele instante, mas, silenciosamente, uma conexão começava a nascer entre eles, prenúncio de um sentimento que resistiria a qualquer obstáculo. Algum tempo depois, enquanto atravessava a floresta com passos firmes, Kushina encontrou novamente um dos garotos que a haviam provocado em sala de aula. Desta vez, ele estava acompanhado do irmão mais velho, cuja intenção era claramente machucá-la. A perseguição começou de forma intensa, com kunais cortando o ar em sua direção. Determinada, Kushina contra-atacou com um golpe tão poderoso que deixou o agressor atônito. No entanto, o alívio durou pouco. O irmão mais velho surgiu por trás dela, cruel e desdenhoso, atacando com violência e deixando claro o desprezo que sentia por seus cabelos vermelhos. As lágrimas que brotaram dos olhos de Kushina não eram sinal de fraqueza, mas expressão de indignação diante da injustiça. Com esforço sobre-humano, ela se libertou da pressão do inimigo e revidou com tamanha intensidade que até o irmão recuou, assustado. Durante a luta, foi tomada por ressentimento contra o próprio cabelo, lembrança constante de suas dores. Contudo, sem perceber, aqueles fios vermelhos já simbolizavam sua força e determinação, algo que a definia mais do que qualquer insulto poderia. Exausta, cessou os golpes, e o agressor, derrotado, afastou-se, deixando-a sozinha na floresta. Foi então que Kushina percebeu Minato observando em silêncio. Tomada pela frustração e pela fúria, ela o repreendeu por não ter agido. Suas palavras carregavam dor, raiva e uma vulnerabilidade que raramente deixava transparecer. Mais tarde, ao retornar para casa, encontrou apenas a solidão e a escuridão. Nesse momento, ninjas da Vila das Nuvens surgiram das sombras com o objetivo de sequestrá-la, atraídos pelo valor e pelo perigo de seu chakra especial. Durante o trajeto até a aldeia inimiga, Kushina deixou cair discretas mechas de cabelo, na esperança de que alguém percebesse sua ausência e seguisse seu rastro. Minato foi o único a compreender o sinal. Movido por determinação e habilidade, perseguiu os sequestradores, derrotou-os e conseguiu resgatá-la. Antes que a exaustão a dominasse, ele a tomou nos braços e a levou de volta para Konoha. Naquele instante, a noite não trazia apenas escuridão, mas também a promessa de algo extraordinário. Com delicadeza, Minato acariciou os cabelos de Kushina, reconhecendo neles a singularidade e a beleza que ela mesma nunca havia aceitado. Explicou que não havia interferido em seus conflitos anteriores porque confiava em sua força, mas que, diante daquela situação, não poderia permanecer inerte. Com sinceridade, revelou o medo de perdê-la e sentimentos profundos que até então guardava em silêncio. Surpresa, Kushina sentiu o coração ser tocado por uma emoção inédita. O cabelo que sempre rejeitou tornou-se, naquele instante, o elo invisível que os unia. Ela compreendeu que Minato enxergava sua essência, sua força e sua beleza interior, e não apenas a aparência. Reconheceu nele o homem de seus sonhos, o fio vermelho que parecia entrelaçar seus destinos.
e se apaixonou profundamente. Aquele encontro na escuridão não representou apenas seu resgate, mas também a transformação de sua própria percepção sobre si mesma. Com o tempo, à medida que amadureciam, o amor entre Kushina e Minato floresceu com a intensidade de uma primavera eterna. Quando decidiram unir suas vidas em matrimônio, consolidaram um laço indestrutível, capaz de resistir a qualquer desafio que o destino colocasse em seu caminho. O momento em que Minato foi escolhido como o quarto Hokage chegou como uma notícia que mudaria suas vidas para sempre. Ao recebê-la, não hesitou em compartilhar a novidade com Kushina. Ela, tomada por uma alegria vibrante, envolveu em um abraço que transmitia não apenas entusiasmo, mas toda a profundidade de seu amor e da ligação intensa que os unia. Pouco depois, a vida reservou-lhes outra surpresa. Kushina descobriu que carregava em seu ventre um filho. Ao chegar em casa, Kushina encontrou Minato ocupando-se na cozinha, preparando a refeição com cuidado e atenção, um gesto simples, mas carregado de carinho. Impossibilitada de conter a emoção, ela lhe revelou a gravidez. Minato, tocado até a alma, foi tomado por surpresa e alegria, abraçou Kushina com ternura, e em silêncio, celebrou a chegada do filho que mudaria suas vidas. Mas que loucura, eu vou ser pai! Algum tempo depois, durante uma visita de Jiraiya, amigo e mestre de Minato, o jovem Hokage encontrava-se absorto na leitura de um livro que narrava a vida de um ninja honrado, um guerreiro dedicado à paz. Inspirado pelo personagem, Minato decidiu que desejava que seu filho herdasse aquelas mesmas qualidades e escolheu dar-lhe o mesmo nome do protagonista. A escolha inusitada surpreendeu Jiraiya, mas Minato manteve-se firme, explicando a profundidade do significado por trás da decisão. Kushina também expressou aprovação, compartilhando a emoção do momento. Tocado pela cena, Jiraiya aceitou tornar-se padrinho de Naruto, fortalecendo ainda mais o laço que já existia entre mestre e aluno. Não muito tempo depois, o terceiro Hokage trouxe uma notícia que trouxe apreensão. O selo que continha a raposa de 9 caudas poderia enfraquecer durante o parto, colocando Kushina em sério risco. Diante desse perigo iminente, decidiu-se que o nascimento ocorreria fora da aldeia, sob os cuidados atentos de Minato e da esposa do terceiro Hokage. Apesar do temor que se instalou em Kushina, a presença firme de Minato e seu sorriso tranquilizador transmitiam confiança, permitindo que ela enfrentasse o momento crítico com coragem. No dia do parto, cada um assumiu seu papel com concentração absoluta. Minato dedicava-se a manter o selo da raposa sob controle, enquanto Kushina, suportando dores extremas, sentia-se amparada pelo apoio incondicional do marido. Mesmo em meio à tensão, palavras da esposa do terceiro Hokage lembraram Minato da força extraordinária das mulheres, capazes de enfrentar sofrimento imenso com determinação e coragem. E naquele instante, o amor que unia Minato e Kushina brilhou com intensidade, mostrando-se como alicerce para enfrentar qualquer desafio. Do lado de fora do local, um mascarado envolto em mistério eliminava silenciosamente todos os Zambu que mantinham vigília, preparando o caminho para invadir o refúgio. Cada movimento seu era preciso, como se antecipasse cada reação dos guardas, sem que nenhum deles percebesse o perigo iminente. Dentro, Kushina havia acabado de trazer Naruto ao mundo. O choro do bebê ecoava pela sala misturado às expressões de dor de sua mãe, criando um contraste entre sofrimento e alegria. Minato permanecia ao lado dela, segurando sua mão, compartilhando um instante raro e precioso, o primeiro contato com seu filho. Entre sussurros de encorajamento e olhares cheios de ternura, ambos experimentavam a intensidade do amor que os unia àquele pequeno ser que agora dependia deles. Porém, a paz foi rasgada abruptamente. O homem mascarado irrompeu no refúgio, eliminando as assistentes que ajudavam no parto e tomando Naruto em suas mãos. Ameaçou a vida do bebê para forçar Minato a ceder. Num ato impiedoso, lançou o pequeno ao ar, amarrado a explosivos. Mas Minato reagiu com reflexos quase sobre-humanos, agarrando Naruto antes que o desastre se concretizasse e afastando-o do perigo iminente. Enquanto isso, Kushina foi sequestrada pelo inimigo, que buscava quebrar o selo da raposa de 9 caudas e assumir o controle da besta dentro dela. A extração drástica do chakra a deixou debilitada, quase exausta, mas sua extraordinária força e linhagem a mantiveram viva. O mascarado, então, ordenou que a raposa atacasse sua própria Jinchurikin, mas Minato interveio a tempo, protegendo Kushina e reunindo-a novamente com Naruto. Descontrolada, a raposa espalhou destruição pela aldeia, mergulhando todos em pânico. Minato, mantendo a serenidade em meio ao caos, avaliou cada movimento da criatura e traçou sua estratégia. Com astúcia e precisão, conseguiu derrotar o inimigo mascarado com um ataque decisivo, antecipando seus planos e garantindo a sobrevivência de sua família. Após neutralizar a ameaça, Minato afastou a raposa da aldeia, aproximando-a de Kushina e Naruto. No instante crítico, Kushina decidiu que precisaria selar novamente a besta dentro de si, disposta a sacrificar sua vida para proteger o filho e permitir que Minato cuidasse dele. Com um
olhar cheio de gratidão e amor, ela agradeceu a ele pelos momentos de felicidade que compartilhara antes do inevitável adeus. Minato, porém, não suportou a ideia de deixá-la partir sem que pudesse tocar novamente o filho. Movido por coragem e amor, tomou a decisão de selar a raposa dentro de si, ao mesmo tempo em que transferia parte do chakra de Kushina para Naruto, garantindo que mesmo ausente, ela pudesse guiá-lo no futuro. Ele confiava plenamente na profecia de seu mestre, acreditando que Naruto se tornaria o homem capaz de salvar o mundo ninja. Kushina, com o coração apertado, se recusava a permitir que o filho carregasse sozinho o fardo da raposa, ou que Minato sacrificasse sua vida apenas para conceder-lhe momentos finais com o bebê. Minato, firme e resoluto, explicou que a presença dela seria insubstituível para Naruto, algo que ele jamais conseguiria oferecer sozinho. No instante do selamento, Minato conseguiu absorver metade do chakra da raposa, mas, antes que pudesse concluir o processo de transferência para Naruto, a besta atacou novamente. Num ato de heroísmo extremo, ambos os pais se colocaram entre a criatura e o filho, sendo atravessados por suas garras. Nos últimos momentos, Kushina e Minato compartilharam um instante carregado de emoção junto ao bebê, deixando um legado de amor, coragem e sacrifício. Minato completou o selamento, garantindo a segurança de Naruto, mas ambos pereceram ao lado do filho, transformando seu sofrimento em esperança para o futuro. Assim começou a jornada de Naruto, marcado pela ausência dos pais, mas sustentado pelo amor e pelo sacrifício deles, crescendo determinado a se tornar um ninja digno, e um dia, o homem capaz de mudar o destino do mundo. O amor de Kushina e Minato, embora interrompido pela tragédia, permaneceu imortalizado no coração de Naruto. Cada gesto, cada palavra trocada nos últimos instantes, cada olhar cheio de ternura e coragem, transformou-se em legado. Não era apenas a força do chakra ou a habilidade de um ninja que eles deixaram para o filho, mas algo ainda mais profundo, a certeza de que mesmo ausentes, o amor verdadeiro podia proteger, guiar e inspirar.